Bom, agora são 8 horas e 12 minutos. Já voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Hoje, segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 2026. Também pelas redes sociais, você acompanha agora as imagens do programa, pelo Face ou pelo YouTube. Daqui a pouco editado aí para podcast, logo mais reprise na Plena TV, enfim, em todos os canais aí digitais para você acompanhar a programação da Folha FM. Estou olhando aqui para ver a previsão do tempo para hoje. Diz que Campos teria o dia nublado, encoberto, mas agora a gente segue com tempo bom, tem céu claro aí agora aqui na região, pelo menos com sol aqui, né? Na imagem que eu consigo observar, tá mais claro um pouco e com o sol brilhando, faz 27 graus neste momento, sensação térmica já chegando aí a 30 graus. Previsão para hoje é de 32 de máxima com sensação térmica de 36, dependendo da hora do dia. E tem um alerta de chuva forte aqui para a região, que caiu, na verdade, em São Fidélis de novo. Aquele parque aquático ali de São Fidélis, de Cambuci, né? Rapaz, aquilo tá tomado, aquela cachoeira parecia até Foz do Iguaçu, um gigante. Tem sido constante. E lá tem sido constante, né, Cristiano? É isso mesmo. Tem sido bem frequente essas cabeças d'água, né, que fala, essa chuva muito forte lá para aquela região. São 8h14, o Cristiano Peixoto Maciel é coordenador do Sintoperj, está conversando com a gente aqui nesta manhã. Já falamos aqui sobre essa pauta importante que e a gente pode voltar, não tem problema, mas eu acho que a gente tem que virar também para falar de outros temas, que é o plano de cargos e vencimentos dos servidores da UENF, que está há 20 anos sem reformulação, que é um dos motivos de fazer com que pelo menos 114 técnicos, servidores da UENF ganhem 1.585, abaixo do mínimo que é 1.620. Ou seja, estamos com um impasse legal aqui, você tem uma ilegalidade. Mas é porque tem os chamados agora aí de penduricalhos, né? Que tem os benefícios, que tem os auxílios. Né, também. Sim, mas o que vai para a aposentadoria disso ou não? Vamos entender esse processo, porque agora a gente fala da sua luta aí pela recomposição salarial. Você começou a falar no primeiro bloco, eu te pedi para a gente deixar para agora. Isso. Já tem aí alguma planilha definida? Já tem alguma reunião? Como é que vai ser? E como é que está sendo essa luta pela recomposição? Que é outra questão. Outra demanda. É outra parada, como diria lá o poeta. Isso. A gente recebeu a primeira parcela de recomposição, que foi 13%. E depois o governo não fez mais esse repasse, né? Que é corrigir o salário de todos os servidores do Estado a partir do IPCA do ano anterior. E aí ele colocou um gatilhozinho lá na lei, que é desde que tenha superávit na receita corrente líquida e tal, tem sempre uns gatilhos, né? Mas de qualquer forma ele também não cumpriu com os servidores do Estado o que tinha sido acordado, né? E já era um valor menor, porque não pegou o percentual todo que deveria e tal, não vou entrar muito nesse assunto, mas foi feito um acordo e ele não cumpriu, né? E hoje a gente tem aí, pelo menos, para ser colocado para os servidores de todo o Estado, né, que estão aí na ativa e aqueles que têm a paridade, que é de cerca de 18%, quase 18%, né? E onde está, qual tem sido hoje a pegada do Estado? É porque ainda não assinou o Propag, né, que aí vai dar um fôlego financeiro ao Estado. Então a gente tem demonstrado, inclusive, o FOSPERJ, que é o Fórum dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, mostrado que nem precisava
que tem dinheiro suficiente para fazer esse pagamento, né? E a gente tem uma manifestação marcada aí de todos os servidores do Estado do Rio de Janeiro, na capital, né? No dia 18/3, a gente vai estar lá, né? Engrossando lá a marcha, por isso. E de olho também nessa instabilidade do governo, né? Para saber quem vai ser o governador, quem não vai. Então a gente está nessa luta aí pela recomposição salarial, que é muito importante também. Porque se a gente garante pelo menos as perdas inflacionárias, você tem não perde tanto. Né? Se todo ano se ele conseguir, não vai tendo essa defasagem, né? Então isso é lamentável, né? É literalmente correndo atrás, ou seja, as despesas vão aumentando, mas se a receita vai tentando acompanhar, você vai correndo ali atrás um pouco do que vai crescendo, subindo. Você falou em 18%, e só me explica uma coisa, você falou que 13% foi... Da negociação passada. Do ano passado? Não, de 2021. De 2021. E ele não cobriu os 13%? Não. É 26%. Porque foi assim, pegou de 2017 até 2021, fez um cálculo e deu 26%, quase 26%, 25% e pouco. E aí os 13% dividiu em duas vezes, 13% seria no ano, 13% no janeiro do outro ano. Só que ele não cumpriu os 13%. Então tem esses 13% e mais a inflação de um ano que deu superávit, mas mesmo assim não tem sido cumprido. O superávit é na arrecadação. Na receita corrente líquida, né? Que aí você pega. Do Estado e faz ali um... Né? E aí ele tem esse gatilho na lei lá, né? Caramba, e mesmo assim o Estado ainda conseguiu ter o superávit. Em um ano, sim. Em um ano. Qual desses anos aí? Não sei se foi 24 ou 23, agora eu estou na dúvida. É o que a gente estava falando aqui, esse Estado é muito rico, né? Muito rico. Ele tem hoje a segunda maior arrecadação do Brasil, mas a dívida é impagável. Hoje o Rio de Janeiro está chegando a quase 200 bilhões de dívida com a União e alguns outros, mas principalmente com a União. Não paga. Pode fazer o Propag, o regime de recuperação fiscal, que foi prorrogado agora, até que se assine o Propag, né? Vai dar um fôlego, mas no meu ponto de vista e na minha ignorância financeira, o Rio de Janeiro nunca consegue pagar essa dívida. Se não tiver um outro artifício aí, não vai pagar. Vai ser protelado cada vez mais. O regime de recuperação fiscal, que é outra coisa danosa ao Estado, do nosso ponto de vista, foi feito para, vai minimizar o impacto, vai diminuir a dívida, pelo contrário, acrescentou mais na dívida. Então pode fazer o artifício que for, que na nossa ignorância econômica, o Estado não paga esses quase 200 bilhões hoje, 190 bilhões. Não paga. Esse Propag não é um substituto do regime de recuperação fiscal. Do regime de recuperação fiscal? Com uma certa flexibilidade, né? Dá mais um aliviado. Mas aí é um plano para 30 anos e tudo, mas é o que eu estou falando. É protelar uma dívida. É claro que assim, as condições do regime de recuperação fiscal com relação a juros, com relação ao que o Estado tinha que pagar, era muito draconiana, vamos colocar assim. E o Propag ele vem amenizando um pouco as condições, né? Mas mesmo assim o Estado ainda fica muito refém, né? Sim. E aí vem agora a expectativa para os quase 18%. Você falou que dia 18 agora também, de março, vai ter uma manifestação no Rio. Quando foi a última manifestação de vocês, servidores? Porque, na verdade, aí já sai do campo só da UENF, aí é para todos os servidores do Estado. No FOSPERD foi na abertura do ano legislativo na Alerj, né? Agora, até no Palácio Tiradentes. Alguns embates lá, querendo colocar o pessoal para fora e tudo, né? Como sempre. Essas relíquias aí que você trouxe. Vou mostrar aqui. Mostra aí. Foram usadas nesse dia? Não, essa foi em 2000 aqui tem uma história que é 2016 e 2000. Começa em 2016 a gente ficando sem... Com pezão ainda. Com pezão, sem o 13º. Aquilo ali foi... Não, levanta aí, por favor. Aí, não sei se... Para quem não sabe, tá vendo a imagem. Para quem tá no rádio, é uma lata... Deixa eu só ver aí, de gás lacrimogêneo.
Tem isso aqui são... Teve um amigo meu que segurou uma rodinha dessa aí. Como é que é o nome disso? Isso aí é isso aqui é bala de borracha, ó. Isso aqui fala que... Cartucho de bala de borracha. Nós tivemos um colega que... Essa é a bala de borracha. Essa é a bala de borracha. Isso aqui entrou no braço de um colega nosso e ficou pendurado. Ele fala que não é letal, mas se pegar no olho pode deixar cego. Já tinha colocado a mão na bala de borracha, Beto? Segura aí. É dura. Ela é molinha aqui no fundo, aqui, ó. Mas é oca machuca aqui pra trás. Bem, machuca bem. Com a pressão, que aqui naturalmente devia a pólvora, enfim. E aqui, ó, uma cipuada dessa não é brincadeira, não. E aí, 2017, nós passamos 2017 12. Todo indo ao Rio, quase que semanalmente nas manifestações, porque foi o ano que a gente chegou a ficar 4 meses sem salário. Nós chegamos a ficar 4 meses sem salário. Aquilo ali foi doideira, né? E aí, até hoje, a gente tem um resquício disso. Porque muitos colegas pegaram empréstimo, não conseguiram pagar com esse salário defasado, como é que paga? Né? E a gente era recebido lá pelos colegas da polícia, da Guarda Nacional, que também estavam na mesma situação. Era até chega a ser engraçado, porque em alguns momentos, como a gente estava indo lá semanalmente, a gente acaba conhecendo, né, as lideranças. Em alguns momentos, tinha algum grupo de policial que estava com a gente do lado de cá, e em alguns momentos eles estavam do lado de lá. E aí falavam, semana que vem eu tô aí, mas não manda bala de borracha, não. E olha que loucura. Né? E aí todo mundo brigando ali para ter o mínimo que é o salário. Completamente fora da... Né? Isso complicado. Lógico, E aí era bala de borracha, era bomba de gás lacrimogênio, isso com idosos, né? Servidores idosos. O Vicente estava lá? Vicente, não, eu estou chamando o senhor de idoso, não, Vicente. Vicente estava lá. Muitas dessas. Porque ele estava aqui. Desses colegas aí que falaram aí dessas, a Cris, a Isilânia. Nossa, todo mundo lá nessa batalha. E era muito engraçado porque a gente chegava cedo e a gente chegou a colocar a nossa situação para mídia do mundo todo. Porque a gente já chegava lá com caixão, com pezão, a gente chegava, né, com uma manifestação bacana, e aí a gente dava entrevista lá para o mundo todo. Então foi denunciado no mundo todo essa questão. E qual o resultado disso, Cláudio? Isso é muito lamentável, porque até hoje a gente tem desdobramento disso. Colegas, nós tivemos que fazer vaquinha para sepultar filho de colega. Nós conseguimos depois mais de 5.000 cestas básicas, que aí o polo era o ENF, lá o Sintoperge, e a gente distribuía isso não só para os nossos colegas, mas para todos os servidores daqui do Estado, virou lá um polo de distribuição de cesta básica, e era coisa assim terrível. Chegavam os aposentados, aqueles que ganham menos, que às vezes não tinha a cesta básica, tinha acabado. Você vê um servidor servir o Estado a vida toda, ir lá mendigar mesmo uma cesta básica para manter a sua dignidade. Então nós chegamos nesse fundo do poço. E aí chegou fazer vaquinha para enterrar filho de colega, corte de luz, de água, colegas despejados dos seus aluguéis, colega tirando o filho de escola, separação entre as famílias. Então foi um período que nós tivemos uma barra muito pesada no sindicato. Só para você ter uma ideia, nós fomos procurar uma parceria com a UF, com o setor de psicologia, né, com o curso de psicologia, e eu fiz questão de ser a ficha 01 desse atendimento, que fez uma grande diferença na minha vida, inclusive. Então nós passamos, e aí muitos colegas, a gente pegou muito empréstimo nos bancos, e até hoje tem esse desdobramento. Alguns não conseguiram ainda sanar essas dívidas em detrimento dessa falta de pagamento lá atrás. E 2014, Pezão fez ainda uma coisa mais... uma atrocidade que a gente nunca viu igual dentro da universidade. 2014, ano eleitoral, teve uma recomposição para praticamente todos os servidores do Estado. E na UENF, que o plano de carreira é único, ele ainda deu uma correção diferenciada. A maior parte dos técnicos ganhou 20% a menos do que a boa parte dos professores. Então a gente ainda tem essa defasagem também.
né? Então, a nossa luta ela é de longa data e árdua, muito árdua. Né? Carlos Freitas, parceiro também aí, ó, tá sempre com a gente aqui, do Arquivo Público. Tenho amargas lembranças desse período. Foi um período muito complicado. A gente fazia apelo aqui também no rádio, né, ainda na Continental. Isso, então, nós viemos aqui na Continental. Foi naquela nessa época também, né? você teve Estivemos aqui, ainda pelo comando de greve, não era do sindicato, era do comando de greve. Né? Então, foi um período, assim, complicadíssimo, né? Muito, muito difícil. Agora, porque assim, há uma realidade bem complicada no Estado. É aquilo que a gente está falando, você tem algumas informações, a gente não sabe nem se esse governador termina esse mandato. Olha a nossa situação, tem uma informação, estratégia. Ó, saiu agora no Globo, a gente estava sabendo desde semana passada, foi publicado agora há pouco no Globo, online. Ó, vou ler o que está escrito aqui, porque aí a gente já sabia. Deixa eu só ver onde é que está por aqui. Não, está aqui. Quem diga, deixa eu ver se eu acho aqui o que está escrito de fato. Com relação ao cargo do governador, há quem diga até que o próprio... Aqui, sim, está ali, ó. A crescente desconfiança de que Flávio Bolsonaro trabalha pela cassação de Cláudio Castro, está pelo Otávio Guedes, colunista e está no G1. Quer dizer, existe essa informação, sabia dessa notícia também, não estava falando, agora publicou, no Globo não, está no G1, Otávio Guedes falou isso. Há hoje uma movimentação, né? Talvez, isso é especulação, de bastidores, e que o próprio Flávio, que é o candidato a presidente da República, com a bênção do pai, de caçar o próprio governador, que é do seu partido. Que é do partido. Olha, então, assim, olha... Eu não sei como gerar uma expectativa de 18% para esses servidores. Como é que vocês trabalham com isso? Porque assim, eu não sei, pelo que eu estou acompanhando de notícias do governo, e você me traz essa pauta, a minha expectativa é muito baixa, mas como estou de fora, eu não sei como é que é. Você acha o quê? Porque vem uma luta de longa data, né? Então hoje, mais do que essa questão de quem vai ser o governador, quem vai estar como governador, é a questão também da assinatura do Propag, né? Que a gente precisa dessa assinatura. Não é que precisa, mas... foi ventilado que com a assinatura do Propag ficaria mais fácil da recomposição. A gente então tem dois entraves, que é essa questão de quem vai ser o governador, quem vai estar como governador, e a assinatura do Propag. É pior ainda a situação, né? Mas a gente, como representante de vários companheiros e companheiras, a gente não pode se furtar à luta e nem desacreditar. Então a gente tem que estar na estrada, tem que estar na luta, tem que estar nas conversas, nas mobilizações. Por isso essa mobilização do dia 18 também, com todos os servidores do Estado. E aí eu aproveito aqui também a audiência para conclamar os servidores do Estado do Rio de Janeiro para estarem lá nessa manifestação, para que consigam, né, fazer essa visibilidade, que enquanto ainda dá tempo, né, que até o dia 4 aí de abril a gente ainda tem esse tempo aí. Mas realmente é uma tarefa... hercúlea. Imagino. Bom, tem mais comentários aqui no YouTube. Que na verdade tem uma discordância também sobre não houve reajuste igual para todos os servidores, ou houve reajuste igual para todos os servidores? Não, no caso da UENF, em 2014, né, a gente não estava no sindicato, mas estava lá como comando de greve. Pezão deu uma pequena recomposição. E aí alguns servidores docentes da UENF receberam 39%. Nem todos os docentes, mas a maioria recebeu 39%. E os técnicos receberam 20% a menos, receberam 19%.
E aí foi uma quebra até da nossa tabela, que o plano é único, diferente da UERJ, que tem um plano para professor, um plano para técnico, e você tem essa defasagem até hoje de 20% a menos para a maior parte dos técnicos e para alguns professores também. Então ainda foi lamentável isso. Você imagina, a gente está vivendo esse tempo todo aí, 16 anos, com 20% a menos do que deveria, né? Ah, perfeito. Ó, tá aqui no YouTube. Fora Juju Araújo. Fora os servidores que não aguentaram tirar a vida nessa época. Teve isso também. A nível estadual, graças a Deus, na UENF nós não tivemos nenhum caso desse, mas porque a gente conseguiu esse apoio psicológico, a gente estava lá, né? E é uma coisa que nos machuca muito até hoje. Mas alguns colegas do Estado, os próprios, policiais... os próprios servidores da UENF, desculpa, conseguiram... Porque tem um vencimento maior um pouco, então... ajudou a vocês, aos técnicos? Sim, alguns professores ajudaram e tudo, né? E a gente teve bastante doação, tanto aqui da cidade como de fora. O próprio Sim de Justiça ajudou muito a gente, né? O Sim de Justiça foi um parceiro importante nessa época, mas realmente muitos colegas a nível estadual, tanto aposentados como na ativa, tiraram suas vidas por vergonha de não poder cumprir os suas dívidas, seus, né? compromissos. Seus compromissos. Rapaz, se deixar de levar a comida para as crianças é um negócio muito sério. Muito sério. Ó, tá aqui, ó. A Exilane, parceiro. Eu me enquadro nesse servidor. Estou com empréstimo até hoje. Olha só. E não paga. Isso é um negócio. Não é uma bola de neve. A maioria dos servidores ainda estão nessa bola de neve de dívidas devido aí a esse período sem pagamento. Nossa esperança é o PCV. Ó, tá aqui, disse a Juju. A Neiva, a UENF tem diversas patentes de relevância. A Neiva é parceira do sindicato também, né? A grande amiga. Ó, adição de insulina para melhoramento do congelamento de sêmen. É um setor agropecuário diretamente beneficiado. Sim. Isso é fabuloso, fantástico. Aliás, lá tem o Fábio Olivares, que é o vice-reitor. É também, assim, da universidade ali, um dos caras mais laureados também que eu conheço. Né? Conheço ele, conheço o Carlão. Vou falar nome, eu vou pecar, mas... Carlos Rezende, outros. Mas temos referências, são referências que são nacionais e internacionais. Internacionais. Eu ligo muito para Carlão. Carlão está todo no Panamá, todo na Alemanha. Alemanha ele já faz só para me causar inveja. A Neiva diz aqui, ó. E aí ela diz aqui, ó. Isso aqui tá beleza. A adição de insulina, né? Eu falei. A barra dermatológica repelente de insetos. Prevenção para dengue também. Sucesso. Desenvolvido lá na UENF, na Química. Eu não tenho dúvida de que a UENF é, né, excelência em qualidade. Agora, para fechar esse assunto da recomposição salarial, qual é a sua expectativa como servidor e também como diretor do sindicato? Cláudio, como representante, eu tenho que ser otimista, mas e trabalhar bastante com relação a isso. E não é só a minha pessoa, né, como representante sindical. Toda a nossa equipe do Sintuperj, junto com os outros colegas, a gente acredita, e se não acreditar, a gente não consegue lograr êxito, né? Mas pensando na realidade, é muito difícil. É muito difícil a gente, nesse cenário que encontra-se o Estado, mas não é impossível. E aí eu chamo todos os nossos colegas servidores, servidoras, para que a gente, pelo menos, consiga, nesse período, a recomposição. Mas lembrando que o que vai resolver a nossa vida é o PCV, é a luta principal no ponto de vista da UENF, né, dos servidores da UENF, do Sintuperj, mas a recomposição também vai trazer um alento. Não resolve também não, porque esse percentual não resolve, mas vai trazer um alento para a categoria nesse momento. Falando em nomes de deputado, a gente falou alguns aqui de Campos, da região. Quem tem feito sempre contato com a gente, tem estado por aqui, esteve recentemente aqui neste programa, foi o Serafini.
também tem se mostrado lá um lutador pela educação, tem denunciado, feito aí... Também sabe bastante das nossas demandas. Sabe dessa situação de vocês? Está nessa luta também? Tá, mas o que é a oposição, né? Também o problema é que, né, a gente tem também o pessoal da oposição, que é importante, que tem que saber da nossa luta, que tem que estar na nossa luta, até para expor, né, o Estado, e ter essa parceria é importante, né? Mas também sabe bastante da nossa luta. Mas eu coloquei ele na conversa justamente por ser oposição e coloquei aqui Está na Comissão de Educação. Está na Comissão de Educação, não é? Nós temos duas comissões ligadas, que é a Comissão de Educação e a Comissão de Ciência e Tecnologia também. Tecnologia. A nossa seria mais a Ciência e Tecnologia, só que a educação ainda tem mais força. Porque né? O dinheiro da UENF vem da Ciência e Tecnologia. A gente não é ligado à SEDUC, não. A gente é ligado à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Que é também a FATEC. FATEC, a UENF e a UERJ. Foi bom tocar nesse assunto, até porque no guarda-chuva da Secretaria de Ciência e Tecnologia tem a UENF, a UERJ, a FATEC, né, a FAPERJ, e só para o consórcio CEDERJ, né, e só para você ter uma ideia dos segmentos da ciência e tecnologia, a UENF é a única universidade, a única filiada, né, a ciência e tecnologia que nunca teve seu plano reformulado. A FATEC já teve algumas vezes, a UERJ algumas vezes, e a UENF nunca foi reformulado e está aí é uma das associadas da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Lamentável isso, né? Não tem dúvida, sem dúvida nenhuma. E a preocupação é com o futuro da UENF. Você vai até quando com essa desvalorização do servidor? Não é? E a UENF expandindo. A UENF hoje está em Cabo Frio, está em Macaé, está em Italva, né? Está indo lá para na nossa terra gloriosa lá. Então. Está em Italcara, tem aqui agora o Colégio Agrícola, né, vindo para a UENF, pesquisa aqui também na Pesagro. Então a gente está para todo lado aí, cada vez expandindo mais. E como que expande se você não tem a valorização do servidor, né? Não, sem dúvida. Meu caro Cristiano, então a situação traçada é essa. Eu colocava aqui só o Serafini como oposição, porque assim, se o governador mandar hoje, que ele resolve lá segunda-feira, né? Sensibiliza. Vou ver aqui o que tem para trás aqui, resolve e manda tudo lá para a Assembleia. Qual é a estratégia? Porque você fala que está toda quarta-feira lá. Você consegue... Eu acho que é o quê? A votação plenário? É mínima? É plenário. E aí, o que a gente tem conversado? Vou revelar um pouco aqui da nossa estratégia, não sei se vai ser muito estratégico, mas a gente vai revelar um pouco da estratégia. Nessa peregrinação, a gente aprendeu alguns trâmites. Hoje a gente estuda bastante, inclusive, o regimento interno da LERJ, né, para saber os trâmites. Com a movimentação até do projeto de lei dos auxílios que a gente passou lá e tudo, hoje pode ter o regime de urgência. A gente precisa de 26 assinaturas ou 24 assinaturas dos deputados para colocar em regime de urgência. E aí consegue, por exemplo... uma votação. Aí, a primeira. Aí consegue que vai ter que passar de qualquer jeito na CCJ, né, na Comissão de Constituição e Justiça, e aí depois a gente, se tiver em regime de urgência, e é o que a gente tem acordado lá e conversado o tempo todo, porque passa em várias comissões, CCJ, todo projeto, né? Educação, Ciência, Tecnologia, Orçamento, Servidor, passa em várias comissões. Se tiver o regime de urgência, a gente consegue que essas comissões dê o parecer em plenário. E aí, por que isso é importante? Porque cada comissão tem pelo menos aí 15 dias para dar para fazer a sua avaliação. E normalmente esses 15 dias até nem, porque a demanda é grande. Então, se for passar o trâmite regimental, aí já não dá tempo mesmo. Mas a nossa estratégia é essa. Aí a nossa estratégia é essa, né? Chegou na LERJ, muitos... É urgência, urgentíssima ou só urgência?
Tem um ainda mais... regime de urgência, né? Regime de urgência. Aí a gente tá acordando nisso, por isso que a gente conversa com os presidentes das comissões e tudo, para que a gente consiga. Só que o cenário político também, né, interfere bastante nisso. É o que eu estou falando, 4 de abril, você tem aí março praticamente inteiro, março inteiro, essa semana de fevereiro, quer dizer, por isso uns 35 dias, porque depois do dia 4 já começa aí a guerra, a luta, aí os caras já não vão à Assembleia como, né, ano eleitoral. É isso aí. Você tem própria acordo entre eles, né, faz reunião uma vez só, diminui o número de reuniões para estar nas ruas e tal. Enfim. Até a programação da Alerj fica diferenciada. Sim, né? sim, fica. E se tratando de estado do Rio, você tem uma série de imponderáveis. Que pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer. Inclusive. Sim, exatamente. Olha a situação que a gente está hoje com as operações da polícia no estado, né? Sim. Então, é por isso que a gente está o tempo todo no sindicato, tanto aqui como na UERJ, a gente avaliando o cenário, né? Estudando o cenário, tentando entender, vai lá, conversa não só com os deputados, mas com os assessores, né? A gente fica nessa vida toda aí de Alerj, a gente tem muitos amigos, assessores, e aí nos ajudam muito também, esses bastidores, a gente construiu essa relação, tanto é que tem gabinete de deputado que os assessores são nossos amigos, confidentes, fazem festa de aniversário pra gente lá, pra você ver o nível que a gente chegou, né? Como é que é o nome aquele canto lá na Assembleia? Furna da Onça? Esquece isso. Olha. Rapaz, lá é brabo lá o negócio. Cara, vamos aguardar agora aí. Quarta-feira você vai. Quarta-feira estaremos lá, eu e mais 2 ou 3 colegas. Daqui direto na Alerj. Na Alerj para tratar sobre o plano de cargos. Plano de cargos. Não é sobre a recomposição salarial, não. Isso aí é lá. Isso, dia 18. Dia 18. Vai ter essa manifestação. Por quê? A gente divide, né? Como a gente precisa estar concentrado no plano de cargos, os colegas que estão na UERJ, eles estão mais concentrados nessa questão da reposição. E a gente aqui no plano de cargos, né? Sem deixar de estar no horizonte também a recomposição que aí é para todo o Estado. Não, e também a gente está... Não sei se a gente pode... Vou fazer uma revelação aqui. A gente está também aguardando uma reunião no Palácio Guanabara também para quarta-feira. Tem essa expectativa aí? Não com o governador, mas da gente ser recebido lá mais uma vez, né? A gente tem um bom trâmite lá também. Então a gente está nessa expectativa aí de confirmar essa reunião no Palácio Guanabara. Rapaz, uma conversa hoje com aquele secretário Michione seria Ele sabe bem da nossa demanda, também já conversamos com ele várias vezes. Parece inacreditável, né, Cláudio? A gente todos os atores que podem... Só não faz porque não quer, né? Entendeu? Nós já conversamos com todo mundo. Inclusive da CEPLAG, todo mundo já sabe da nossa porque, para quem não sabe, nesse contexto todo do afastamento do Rodrigo Bacelar da presidência da Alerj, e aí o licenciamento dele como deputado, ele continua como deputado, só não pode assumir a presidência. O governador deve sair dia 4, se tudo correr bem, tudo tranquilo, tá? Para se candidatar a algum cargo nas próximas eleições. E aí é preciso que tenha, então, uma outra eleição, já que o presidente da Alerj foi afastado. Nós não temos presidente da Alerj. Quando já aconteceu isso, né? Se o governador saísse, tivesse tudo bem, o Rodrigo assumiria o governo do Estado e tal, aquela coisa toda. Porém, né, tudo que aconteceu, é preciso que o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador, assuma o Estado. Ele também não quer assumir, já falou. E aí declare logo lá decrete logo a eleição. Que é indireta, nós não vamos votar, é só os deputados é que vão escolher. E esse Michione
tem outros nomes, o próprio Siciliano, né? O Chico Machado. Chico Machado também entrou nessa briga agora também, mas o que é uma unanimidade lá, ou que é um consenso entre talvez a maioria, seria esse Michone, que tem boa entrada, tanto na oposição quanto na situação. Tem ido a Alerj. Né? Tem ido a Alerj, aquela coisa toda, e aí ele viria, até o próprio Paes daria uma força, ele também andou junto com Castro para isso, e ele seria então esse governador tampão, por isso que eu citei o nome dele, então você já está falando. Ele é o secretário da Casa Civil, né? Já tivemos com ele algumas vezes, já sabe dos nossos trâmites, e é na verdade a Casa Civil que envia para a Alerj a nossa pauta aí, né? Com a anuência do governador. Então, assim, todos os atores que podem decidir esse envio da mensagem do Executivo para o Legislativo, eles sabem da nossa demanda. Estivemos com todos eles já ao longo desse tempo aí. Né? Eles sabem o impacto, sabe tudo. Né? Teve uma audiência pública feito recente. Um estudo de impacto, porque eu sempre converso muito aqui com o professor Weiner. Isso. Ele fala, Cláudio, pagar a folha de pagamento dentro do mês trabalhado não é complicado. Complicado é você fazer o estudo do impacto para isso, para saber se nós vamos ter o dinheiro. A questão de querer pagar é uma coisa, poder pagar é outra. Nós temos o impacto, é uma das condições. É porque tem que estar dentro do processo isso. Como eu falei, o impacto é de 9 milhões por mês. Um pouco tem 13º e tal, em torno de 120 milhões ao ano, que não é nada por Estado, mesmo na situação que está, pelo que é o ENF, pelo retorno que a UENF dá. Então o impacto, ele está no processo, todos eles já sabem, e o governador mesmo falou com a gente lá em Pádua, que esse impacto é pequeno para o Estado e que dá para resolver. Só que a gente está esperando que ele resolva, né? Tivemos com ele algumas vezes também, ele sabe disso, né? Tanto é que quando ele vê a gente, ele já sabe o que a gente vai conversar com ele, vamos no pé dele. O Michone. O governador. O próprio Castro. O próprio Castro. A gente já teve com ele várias vezes. Onde ele está, a gente procura estar junto lá para lembrar, para fazer, né? Não só a nossa inserção, não é só na Alerj, Palácio Guanabara, de Ciência e Tecnologia. Onde ele está, a gente costuma estar lá no pé dele. Descobre e vai lá. Vai lá, é isso. Na ponte ali, vocês chegaram. Estivemos lá na ponte. Ali é na ponte de casa, né? Tem que ir. Tem que ir. No HGG, quando ele esteve aqui, aqui embaixo na Baixada, quando ele fez aquela peregrinação ali pela Baixada, lá com a inauguração, sim. com as inaugurações, Goitacazes, nós colocamos um pin da UENF nele, né, junto lá com o Rodrigo, e Santo Antônio de Pádua recentemente. Então a gente está assim, onde ele vai, a gente está no pé também. Ele então, leva o quê? Ele fala o quê? Fala que vai resolver, né? Fala que vai resolver. Tá faltando só resolver a caneta. Tá faltando a caneta funcionar, né? E a gente pede mais uma vez, governador, antes de sair, mande a nossa mensagem. A gente dá muito resultado para o Estado. Né? Não é possível a gente ter a gente está nessa situação. Isso diz muito sobre esses políticos, né? Você tem que fazer um apelo aqui e 200 mil vezes apelando pessoalmente, levando... Não, e eles sabem a demanda, todas as demandas, sabe ele já sabe. E você ter que ainda apelar de público diz muito sobre quem nós temos de governante, diz muito quem nós temos de político que é prioridade? Do executivo, né? E o que é e o que educação, não é, pelo jeito, não é prioridade. Não é principalmente superior. Lamentável. Muito ruim ter que passar por esse processo, né? Tão desgastante e desnecessário, na verdade, que se fosse alguma coisa lá para você investir sem saber o retorno, né? Mas é uma coisa que só a gente sabe que tem retorno e que é o ENF, não é? É o ENF, é a outra universidade do estado do Rio de Janeiro, sim, e que também dá um retorno gigantesco para o estado. Só para você ter uma ideia assim, de números, hoje a UERJ já foi reformulado o plano de cargo dela 3 ou 4 vezes. A última reformulação, eles estão na briga pela reformulação também. O impacto deles dá 1,1 bi. O impacto nosso, que é de 120, o deles é de 1,1 bi. Aí conseguiram diminuindo um pouco, tirando algumas coisas e tal, chegaram lá nos 900, estão tentando tirar mais alguma coisa. Mas olha o impacto da UENF. Eu estou falando isso, a UERJ já foi reformulada algumas vezes. Se ela tivesse na defasagem que a gente está, seria muito maior.
e ainda assim o impacto é muito grande. Claro que a UERJ é muito grande, a gente também briga pela nova... pelo plano de cargo deles também, né? Mas a gente ainda está defasado. Só para você ter uma ideia, o colega que aqui ganha 1.585, lá fazendo a mesma função, ganha 4 mil e poucos reais. Para você ver a discrepância. Né? O que você estava falando do policial, o professor, no estado ele tem o mesmo salário. Aqui a gente tem uma defasagem gigantesca dos servidores técnicos em relação a categoria, mesma... a mesma função, né? Seria... Esses dados todos a gente consegue acessar até em algum lugar, por exemplo? Tem. Eu posso tem te passar... alguma página, tem aberta ao público? Tem. Isso é importante também, não? A gente tem o projeto, o processo SEI, né? Que é o 2434 de 2021, que é onde tem todas essas informações. Né, por onde passou e tudo. Sim, aquilo ali é gigantesco, inclusive, várias páginas. Eu lido com o processo SEI também aqui, junto ao Ministério das Comunicações e a Anatel. Então, ali, o que é público, você vai lá e acessa por onde está, quem assinou, que horas assinou, quem recebeu. Isso. É o processo 2434 de 2021. Mas, como eu vou reafirmar aqui, todos os atores... todos os tomadores de decisão, eles sabem, eles têm domínio desse processo, têm domínio da nossa demanda, têm domínio da importância da UENF, né? Então é lamentável que não tenha sido ainda, pelo menos, encaminhado para a Alerj. Que aí é outro trabalho que a gente já falou. É isso aqui. Aí, que a gente já está pavimentando lá para que seja feito de forma rápida. Cristiano, agradecer a você pela presença. Fique à vontade se a gente não falou, algum detalhe aqui que você queira comentar, fique à vontade. Obrigado pelos livros, pelo presente, que a gente vai montar uma outra pauta aqui em breve. E dizer que a gente está aqui sempre e tem que estar mais junto no sentido de estar divulgando isso para a população, porque aí a população vai entendendo o processo e compra ou não a briga, participe de alguma forma, de uma ou de outra forma dessa luta. Mas que tem aí a informação do que é que se passa, do que é que está acontecendo, e aí cada um vai ter sua opinião, evidentemente, mas o importante é que você venha sempre trazendo essas atualizações aqui e me mantenha informado também, para a gente gerar essas pautas aqui também para a nossa equipe, cara. Compromisso é de primeira mão, assim que sair a gente passar aqui para vocês. Já pensou se sai lá quarta-feira? Já pensou? Aí já te ligo de lá para você dar essa informação aí. Em primeira mão, pode ter certeza. Quero aproveitar e agradecer aqui a oportunidade também, né, dizer que a gente também está à disposição lá no sindicato, na universidade, dizer que hoje a UENF, está falando da população tomar o UENF como sua, né? É importante na formação dos nossos jovens, dos adultos, tem sido feita a diferença, mas não só nisso. Quando os nossos salários, as bolsas, os dinheiros de projetos, hoje a UENF investe aí, né, pelo menos de 20 a 25 milhões por mês na economia de campus. Então ainda é um polo de desenvolvimento econômico também, né, a partir dos salários, a partir das bolsas, do dinheiro de projeto, que aí contrata as empresas também de campus. Então a gente ainda faz essa diferença na economia local, né? E mandar aqui um grande abraço para os servidores e servidoras lá da UENF, né, a toda a população que está nos ouvindo. Pegue a UENF no colo. Você que tem contato com algum deputado, com algum político, seja ele qual for, né, de vereador a senador, governador, ajude a UENF, porque a UENF ela ajuda a desenvolver a nossa região, ela ajuda a desenvolver a nossa cidade. E fica aqui mais uma vez o apelo: governador, por favor, mande lá o nosso plano de cargos para a Alerj. É um investimento pequeno por um resultado gigantesco. Então a gente aproveita aqui a audiência para mais uma vez, quero agradecer também a presença aqui do companheiro Vicente, que veio aqui dando a força, e todos os companheiros lá do sindicato, né, que faz essa missão árdua, mas gratificante, porque a gente já conseguiu alguns êxitos, mas o que vai resolver mesmo é o plano de cargos. Muito obrigado. Boa sorte, amigo. Valeu. Vicente, forte abraço também.
Dia 18 lá em Vicente. Firme e forte lá. Quarta-feira. Quarta-feira, agora é uma já e tem, na outra lá pela recomposição. Tá, boa sorte para vocês. Vou agradecer a todos que participaram, que acompanharam a gente aqui pelo YouTube, pelo Face também. Obrigado pelo carinho. Daqui a pouco vai estar em podcast. Logo mais tem reprise na Plena, já falei. Então fica aí o carinho, né, pela audiência. A gente volta amanhã, às 7 da manhã, aqui no Folha no Ar, ao vivo, com outro tema também interessante, que é essa privatização aí da SEDAI nesses municípios aqui da região norte e noroeste, assistidos aí pelo SIDENF, pelo consórcio do SIDENF. A gente vai estar aqui amanhã conversando com a vereadora Alexandra de Quissamã. E com a estreia amanhã, novidade aqui nessa bancada, do Everton Luna, já esteve aqui com a gente, da Folha da Manhã, vai estar aqui com a gente também a partir de agora. Gente, 8h57, fechamos aqui o Folha no Ar. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem.